Se você é como eu, um grande fã de super-heróis, então com certeza já acompanhou boa parte das produções da Marvel. Desde o lançamento de Homem de Ferro em 2008, a Marvel tem nos presenteado com uma série de filmes épicos, repletos de ação, comédia e personagens incríveis. Mas infelizmente nem tudo são flores. Nos últimos anos tenho que admitir que alguns filmes da Marvel não atingiram as expectativas, seja por roteiros fracos, personagens mal desenvolvidos ou falta de inovação. A verdade é que a qualidade tem oscilado e isso ficou ainda mais evidente com os últimos lançamentos. Fala galera, por aqui Cleiton na parada e hoje vamos falar sobre algo que está deixando muita gente preocupada, o possível fim da Marvel no cinema. Isso mesmo, aquela franquia de super-heróis que conquistou nossos corações ao longo dos anos está enfrentando alguns desafios bem sérios. Basta olhar para filmes como Viúva Negra, Eterno, Shang-Chi e A Lenda dos 10 Anéis e por último, claro, as Marvels, que não conseguiram cativar o público da mesma forma que os sucessos anteriores. O ano de 2023 foi um desastre para o gênero, a exceção aí de Guardiões da Galáxia Volume 3 e de animações como Homem-Aranha através do Aranha-Verso. E não estou sozinho nessa opinião, tá? Muitos críticos e fãs têm expressado sua decepção com a direção que a Marvel está tomando. Mas por que isso está acontecendo? Alguns dizem que a Marvel está se tornando previsível, repetindo fórmulas que já deram certo no passado. Outros apontam para problemas nos bastidores como disputas criativas ou interferência dos estúdios. Além disso, há também a questão de saturação do mercado. Com tantos filmes de super-heróis sendo lançados todos os anos, é natural que o público comece a se cansar, e se a Marvel não encontrar uma maneira de se reinventar, corre o risco de perder seu lugar de destaque. Isso não quer dizer que a Marvel está fadada ao fracasso, né pessoal? Afinal, estamos falando de uma das maiores franquias cinematográficas de todos os tempos, que já faturou mais de 29 bilhões de dólares, e com o lançamento de novos projetos como Vingadores, a Dinastia Kang em 2026, Vingadores Guerras Secretas em 2027 e quem sabe Capitão América Admirável Mundo Novo, que lança no ano de 2025, ainda há esperança de um retorno triunfante. Então eu separei aqui 4 capítulos que explicam melhor um pouco de cada detalhe. Nesse capítulo vamos revisitar a jornada de sucesso da Marvel nos cinemas, desde o lançamento de Homem de Ferro até os grandes eventos como os Vingadores Ultimato. Discutiremos como a Marvel conquistou o público com histórias envolventes, personagens carismáticos e uma interconectividade única. No entanto, também abordaremos como a saturação do mercado de super-heróis com lançamentos constantes de filmes e séries pode ter desgastado a fórmula e afetado a qualidade das produções. Imagine isso, estamos em 2008, Homem de Ferro é lançado e o mundo de filmes de super-heróis nunca mais será o mesmo. A Marvel começou a construir seu império cinematográfico lançando filme após filme, todos se conectando a um universo compartilhado. Épico, né? Com certeza. Mas, como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E no caso da Marvel, parece que eles se empolgaram um pouquinho demais. Agora, não me entenda mal, eu amo super-heróis tanto quanto a próxima pessoa. Talvez até um pouco mais. Mas vamos encarar os fatos. Nos últimos anos, fomos bombardeados com mais super-heróis do que você pode sacudir uma teia de aranha. A Marvel lançou tantos filmes e séries que você precisa de um PhD em cronologia para acompanhar tudo isso. E aí que mora o perigo, né, pessoal? Com tantos conteúdos sendo lançado, é fácil para as histórias começarem a parecer, assim, tipo, bem repetitivas, né? Não importa o quanto você gosta de super-heróis, eventualmente você começa a se perguntar, eu não vi isso antes? Então, enquanto a Marvel construía seu império, o público começou a bocejar literalmente. Não porque não amamos nossos super-heróis, pelo contrário, mas porque às vezes é preciso uma pausa para saborear a aventura, em vez de nos sentirmos como se estivéssemos presos em uma maratona interminável de super seriados. Aqui vamos investigar os possíveis obstáculos criativos que a Marvel tem enfrentado nos últimos anos. Isso inclui disputa entre diretores e estúdios, interferência nos roteiros e falta de visão criativa. Além disso, abordaremos como a saída de figuras-chave, como os irmãos Russo e Kevin Feige, pode ter impactado o rumo da franquia. E agora vamos adentrar os terríveis e, por que não, engraçados bastidores de Hollywood, onde os super-heróis enfrentam seus verdadeiros vilões, os executivos dos estúdios. Imagine você, um diretor talentoso com grandes visões
previsões para o próximo filme dos Vingadores, você tem ideias mirabolantes, roteiros inovadores, e então entra o temido comitê executivo. Eles vêm carregados com suas próprias sugestões e geralmente na forma de mais explosões ou precisamos de mais produtos para merchandise. É como se os super-heróis estivessem lutando contra um exército de burocratas com ternos e gravatas em vez de enfrentar vilões do mal. E não se engane, às vezes essas batalhas nos bastidores são mais perigosas do que qualquer confronto com o Thanos. Mas ei, olha só, nem tudo tá perdido, beleza? Porque enquanto os diretores sucumbem à pressão dos estúdios, outros se tornam verdadeiros heróis, defendendo bravamente suas visões criativas contra todas as probabilidades. E não podemos esquecer dos boatos e fofocas que circulam nos corredores de Hollywood. Dizem que alguns atores insistem em usar seus trajes de super-heróis até mesmo nos intervalos das filmagens, como se tivesse, sei lá, com medo de perder o papel se tirarem a sua fantasia, né? Imagine só encontrar o Thor tomando um café no Starbucks da esquina, né? Mas vamos ser honestos, pessoal, enquanto os bastidores podem ser um lugar tumultuado, é tudo parte da magia de fazer filmes, é claro. E mesmo que os super-heróis tenham que enfrentar seus próprios demônios nos corredores dos estúdios no final do dia, eles sempre voltam à tela grande, pronto para nos entreter e nos fazer sonhar com mundos fantásticos, onde o bem sempre vence o mal. Nesse capítulo vamos analisar mais detalhadamente alguns dos filmes mais recentes da Marvel que receberam uma recepção morna por parte dos fãs e críticos. Iremos explorar as críticas específicas como os problemas de ritmo, falta de desenvolvimento e personagens e roteiros previsíveis. Filmes assim meio como humor e talvez chato às Marvels. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Agora é hora de encarar a verdade nua e crua. Nem todos os super-heróis são criados iguais, enquanto alguns voam alto, outros bem, outros parecem tropeçar e cair de cara no chão. Vamos falar sobre aqueles filmes que todos nós esperamos ansiosamente, apenas para sairmos do cinema, coçando a cabeça e se perguntando: o que foi isso, cara? É como se o Homem de Ferro tivesse esquecido de colocar sua armadura, ou se o Capitão América tivesse esquecido seu escudo em casa. E não podemos esquecer daqueles momentos constrangedores em que um super-herói tenta fazer uma piada e, sei lá, só ouvimos o som do vento, né? É como se o Homem-Aranha tivesse perdido seu senso de humor, o que é uma tragédia considerando que ele é conhecido por suas tiradas sarcásticas. As Marvels foi um fracasso tanto nas bilheterias quanto na recepção dos fãs. Muita coisa mais do mesmo e muito rápido a trama, ficando sem entender, o que é claro que é a minha opinião. Eu não quero comentar muito sobre esse filme, porque eu não quero gerar muita contradição. Então vamos continuar no vídeo aí. E vamos falar sobre os vilões, né? Porque vamos encarar, um super-herói é tão bom quanto seu vilão. E se os vilões são tão memoráveis quanto uma torrada sem manteiga, bem, isso não faz justiça aos nossos heróis. Eu já disse que estou convencido de que algum desses vilões são contratados para trabalhar apenas para tirar umas férias na Bahamas. Só pode ser isso. Mas nem tudo é desgraça e tristeza, porque mesmo nos filmes menos amados sempre é um raio de esperança, ou uma cena, ou um personagem que nos faz lembrar porque amamos tanto esses super-heróis. E pelo menos podemos rir das cenas ruins juntos, pessoal. Não há nada como uma boa sessão de mistério no cinema, os mistérios do universo da Marvel. E finalmente nesse capítulo vamos discutir sobre como a Marvel pode dar a volta por cima e recuperar sua posição de destaque. Isso inclui a necessidade de inovação, diversidade nas histórias e personagens, ouvindo o feedback dos fãs e investindo em talentos criativos. Também vamos considerar os projetos futuros da Marvel, como os próximos Vingadores e quem sabe, eu sempre boto quem sabe, o Capitão América, Admirável Mundo Novo que lança agora em 2025, e como eles podem representar uma nova era de sucesso para a franquia. E agora é hora de falar sobre a luz brilhante no fim do túnel, a esperança, a promessa de uma reviravolta que fará nossos corações vibrarem como Mjolnir nas mãos do Thor. A Marvel pode ter passado por alguns tropeços como um bebê Hulk tentando dar seus primeiros passos, mas eu tenho fé que eles vão se levantar mais forte do que nunca, porque afinal estamos falando da Marvel, a mesma galera que nos trouxe momentos épicos como o encontro entre o Capitão América e o Homem de Ferro, ou Eu Sou o Homem de Ferro, do Tony Stark. Então o que precisamos para essa reviravolta épica? Bem, em primeiro lugar precisamos de inovação, precisamos de histórias que nos façam gritar uau, em vez de novo, precisamos de personagens que nos cativem e nos façam torcer por eles como se nossas vidas dependessem disso, né? E é aqui que vocês entram, pessoal. Como verdadeiros membros do universo cinematográfico da Marvel, é nosso dever apoiar nossos super-heróis favoritos. Então se você ainda não fez, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdo incrível sobre a Marvel e vamos mostrar ao mundo que somos a maior e mais apaixonada comunidade
comunidade de fãs do universo. Mas voltando à reviravolta, ó, a Marvel também precisa ouvir seus fãs. Sim, isso mesmo, cara. Eles precisam entender o que nos faz vibrar, o que nos faz chorar e o que nos faz gritar de alegria. E se eles fizerem isso, tenho certeza de que o próximo filme dos Vingadores será tão épico que até mesmo Thanos vai ficar com inveja. Então, pessoal, hoje mergulhamos nas profundezas do universo cinematográfico da Marvel, em lugar onde ação, emoção e aventura se misturam em uma dança épica de super-heróis e vilões. Mas como qualquer outro universo em expansão, a Marvel não se isenta de suas próprias batalhas internas e decepções nas telonas. Nos últimos anos, testemunhamos filmes que não conseguiram capturar a magia de seus predecessores, deixando-nos com um gosto amargo na boca e perguntando, cara, o que deu errado? No entanto, mesmo no meio do caos, há uma luz brilhante no horizonte. O futuro da UCM nos reserva promessas de renovação, reinvenção e redenção, com novos projetos emocionantes no horizonte e uma equipe criativa determinada a aprender com os erros do passado, e podemos sim, com certeza, nos preparar para uma nova era de histórias épicas e personagens inesquecíveis. Então não desanime, lembre-se sempre do que torna a Marvel tão especial: a capacidade de nos fazer sonhar, nos fazer rir, nos fazer chorar e nos fazer acreditar no poder dos super-heróis. E é com isso em mente, espero que vocês se juntem a mim nessa jornada que está por vir. O futuro da Marvel é tão vasto e infinito quanto o espaço sideral, e juntos vamos explorá-lo e celebrá-lo, porque afinal das contas somos todos parte da incrível saga de super-heróis e não há limite para que podemos alcançar quando nos unimos. Obrigado por se juntarem a mim nessa jornada. Não se esqueça aqui de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Juntos vamos continuar a celebrar o universo cinematográfico da Marvel e tudo que ele representa. Até a próxima aventura, heróis, e lembre-se sempre, seja a pessoa que o Homem de Ferro acredita que você é. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.